Olá, crianças! Essa é a segunda aula, segunda correção que eu faço dos exercícios que eu postei lá no Classroom. Por que eu tô fazendo essa correção? Porque muitos alunos não estão indo no presencial. Além disso, eu fiz a correção no Meet, mas muitos também não participaram. Então, para que abranja todo mundo, eu tô colocando aqui a explicação, a correção, para que vocês vejam o que vocês erraram, aonde erraram e se acertaram. Uma forma de vocês, um feedback, né, do que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos ver. Aqui, essa aula é de multiplicação. Então, a gente fez uma anterior de soma e subtração de frações com denominadores diferentes. E agora nós vamos fazer a multiplicação e divisão. Primeiro exercício é um valor decimal, nós vamos transformá-lo em fração para poder facilitar a conta. Posso fazer a continha com o valor decimal? Pode, respeitando as vírgulas. E não tem problema. Aqui você sentir mais facilidade. Então, transformando um número decimal em fração. Você vai pegar o número 5, aqui que é o primeiro, colocar no numerador, colocar o 1 embaixo, e a quantidade de zeros é a quantidade que tem de casas depois da vírgula. Tá? Uma casa só, um zero só. Quando você lê aqui, você lê 5 décimos, tá bom? Aqui também, 4 décimos. Um é positivo, o outro é negativo. É uma multiplicação. Como que faz multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui, respeitando a regrinha de sinais de multiplicação e divisão, 2 sinais diferentes é menos, 5 vezes 4 é 20, 10 vezes 10, 100. Dá para simplificar? O que é simplificar? É transformar a fração numa fração irredutível, aquela que não simplifica mais. São frações equivalentes, tá bom? Então, aqui, o número 100, ele é múltiplo de 20, então você pode simplificar direto. Divide em cima e embaixo por 20. E vai chegar no valor de 1/5. 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5. Voltando esse número para um valor decimal. Divide 1 por 5, chega no valor de 0,2. Então, ficou menos 0,2. A letrinha B. Menos 3/4 vezes menos 2/7. Regrinha de sinal, de multiplicação e divisão. 2 sinais iguais é mais. Multiplica numerador com numerador. 3 vezes 2, 6. Denominador com denominador. 4 vezes 7, 28. Dá para simplificar? Dá. Por 2. Em cima e embaixo pelo mesmo número. 6 dividido por 2 dá 3, 28 dividido por 2, 14. Então, ficou o resultado 3/14. A letrinha C. Menos 3/5 vezes mais 5/6. 2 sinais diferentes é menos, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 6, 30. Tem que saber tabuada. Tem dificuldade com tabuada? Prega uma tabela, coloca, prega não, né? Cola uma tabela no caderno para ter sempre em mãos. Tá com dúvida? Vai lá olhar a tabuada. 15 trintaavos. Dá para simplificar? Sim. Como 30 é múltiplo de 15, dá para fazer uma simplificação direta. Então, divide em cima e embaixo por 15.
chega no valor de menos 1/2. A letrinha D, valor decimal. Vamos transformar em fração. Então, colocamos o 5 em cima, o 1 embaixo, como ele está na casa do décimos, uma casa depois da vírgula, coloca um 0 só. Aqui, 20, o 0 está na casa do décimos, um 0 só embaixo. 2 sinais iguais fica mais, 5 vezes 20, 100, 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 100 dá 1. A letrinha E, 15% de menos 300. Então, 15% você transforma em fração, 15 sobre 100. O D, sempre quando aparecer questões assim, tantos por cento de tanto. O D você vai substituir por um sinal de multiplicação. Então, vai ficar 15 centésimos vezes menos 300. Aqui você pode simplificar, dividir o 300 por 100 e vai ficar o 3. Ou você pode multiplicar o 15 por 300 e dividir por 100, que dá a mesma coisa. Eu simplifiquei, né, o 300 com 100 aqui. 300 dividido por 100 dá 3. E agora eu vou fazer a multiplicação. 15 vezes menos 3, sinais diferentes é menos. 3 vezes 15, 45. Aqui, 35% de 900. Eu substituí, eu coloquei o 35% em forma de fração, 35 sobre 100. Substituí o D pela multiplicação, 900. Dá para você dividir o 900 por 100, vai ficar 9. E aí só sobra a multiplicação. 35 vezes 9, 315. O exercício 2 é uma divisão. Então, 1/4 dividido por menos 1/2. Como que a gente resolve divisão entre frações? A gente pega a primeira fração, copia, substitui, muda, altera a divisão pelo sinal, o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda fração. Então, aqui a primeira fração é 1/4, substituímos, ou seja, alteramos a divisão por multiplicação e invertemos aqui a segunda fração. Se é 1/2, vai ficar 2 sobre 1, respeitando que ele é negativo, tá? Agora é só resolver. A multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. 2 sinais diferentes menos, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 1, 4. Ficou 2/4. Dá para simplificar? Sim. Dá por 2. Então, ficou 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o resultado é menos 1/2. A letrinha B. Menos 2/5 dividido por mais 3. A mesma coisa, a mesma situação. Nós sabemos que um número natural, todo número natural, ele pode ser escrito em forma de fração. A fração não é divisão? É. Então, como que nós vamos escrever um número natural em fração? Você vai colocá-lo, o número 1 embaixo. Colocar a fração e o número embaixo. Por quê? Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, não vai alterar o valor dele. Tá bom? Então, aqui eu coloquei
menos 2/5 dividido por 3, aí eu coloquei o sobre 1 aqui, transformei em fração. Agora, nós vamos fazer a divisão. Copia a primeira fração, inverte o sinal de divisão para a multiplicação e inverte a fração. Aqui tá 3 sobre 1, vai ficar 1/3. Agora, é só multiplicar. A regra de sinal, 2 sinais diferentes é menos. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. A letrinha C. Menos 3/25 dividido por menos 9 décimos. Então, a gente pega e vamos fazer a mesma coisa. Primeira fração a gente copia, transforma o sinal de divisão em multiplicação e inverte a segunda fração. Se tá menos 9 décimos, vai ficar menos 10 nonos. Fazendo a multiplicação, 2 sinais iguais é mais. 3 vezes 10, 30. 25 vezes 9, 225. Dá para simplificar? Dá. Dá por 3. 30 dividido por 3 dá 10. 225 por 3 dá 75. Dá por 5 também. Dá para simplificar novamente. A gente vai simplificando até entrar na fração irredutível. Então, dividir por 5 aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 75 dividido por 5 dá 15. Então, o resultado é 2/15. A letrinha D. Menos 5 dividido por menos 10. Então, a gente vai transformar esses dois valores em fração para poder resolver. Então, a primeira fração é menos 5 sobre 1. Todo número natural pode ser escrito na forma de fração, colocando o 1 no denominador. Então, o segundo número ficou menos 10 sobre 1. Copiamos a primeira fração da forma que ela está. Invertemos o sinal, né? Mudamos de divisão para multiplicação. Invertemos a segunda fração. Então, ficou menos 1 décimo. Agora, é só multiplicar. 2 sinais iguais é mais. 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 10 é 10. 5 décimos. Dá para simplificar? Sim, por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Se você dividir 1 por 2, vai chegar no valor de 0,5, que é o resultado em valor decimal, tá bom? A letra E. Menos 2,5 dividido por mais 2 centésimos. Um valor na forma decimal e um valor na forma de fração. Você pode, no caso aqui, transformar os dois números em frações, né? Um já está, coloca o número em decimal em fração. Ou, se você preferir, né, fazer com outro, mas é mais fácil de se resolver assim. Colocamos o menos 25 em cima, colocamos o número 1, como é uma casa, colocamos um 0. E o resto a gente copia. Vamos resolver, então, a divisão. Copiamos a primeira fração, invertemos o sinal, né? Trocamos a divisão pela multiplicação, invertemos a segunda fração. 2 centésimos ficou 100 meios. Fazemos a multiplicação, né? 2 sinais diferentes é menos. 25 vezes 100 sim, aqui eu facilitei a conta, né? 10, ele é múltiplo de 100. Então, eu simplifiquei aqui. Dividi o 100 por 10.
Dividi o 100 e o 10. Então, aqui ficou 25 sobre 1 e aqui ficou 10 meios. Nós podemos fazer isso, tá? Então, tá aqui duas multiplicações. Nós podemos simplificar aqui, em vez de simplificar lá no fim. Então, dá para dividir o 100 por 10, aqui, simplificando, para poder resolver. Então, ficou 25 vezes 10, 250, e 1 vezes 2, 2. 250 dividido por 2 dá 125. Dá um número natural. Aliás, é um número inteiro, porque ele é negativo. Próximo exercício, exercício F. 5 dividido por menos 3 quartos. Então, eu coloco primeiro o 5 em fração, né? A primeira fração. Mudo o sinal de divisão para multiplicação e inverto a segunda fração. 2 sinais diferentes é menos, 5 vezes 4, 20, 1 vezes 3, 3. Então, ficou menos 20 terços. O exercício 3 são continhas com frações para serem resolvidas. A primeira conta, na letrinha A, 2 vezes menos 3 quartos vezes mais 1 sexto. Então, nós vamos multiplicar os numeradores, mais 2 com menos 3 e 1, e multiplicar os denominadores. Aqui eu não coloquei porque é o número 1, ele não vai fazer alteração na conta. Então, eu coloquei 4 vezes 6. Aqui entra a regra de sinal também, né? 2 sinais diferentes dá menos, 2 sinais diferentes dá menos. Então, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. 4 vezes 6, 24. 6, 24 avos. Dá para simplificar? Sim, por 2. Divide o 6 por 2 dá 3, 24 por 2 dá 12. Então, ficou menos 3 dozeavos. Dá para simplificar novamente? Dá, por 3. 12 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3 também. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então, ficou menos 1 quarto. Outra continha, letrinha B. 1 quinto, menos 1 quinto mais 3 quartos, mais 1 vezes menos 1 terço. Então, aqui vai ficar 2 sinais iguais, é mais, então ficou menos 1 quinto mais 3 quartos. Aqui, 1 vezes, 2 sinais diferentes é menos, 1 vezes 1, e 1 vezes 3, 3. Vamos resolver as duas primeiras frações, que é soma. Então, ficou a primeira fração multiplicando pelo denominador da segunda, a segunda fração multiplicando pelo denominador da primeira. E a última nós copiamos. Então, 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Transformamos duas frações em frações equivalentes. Então, nós vamos resolver eles. E a última fração a gente copia. Então, ficou, como são o mesmo denominador, permanece o denominador, faz a continha com o numerador. Menos 4 mais 15 dá 11, né? Eu tenho mais do que devo. Vou pagar a dívida e vou ficar com 11. Então, se o valor positivo é maior,
o resultado é positivo. Então, ficou 11/20 menos 1/3. Agora, nós fazemos o mesmo processo com a última fração. Multiplicamos a primeira fração por 3, que é o denominador da segunda fração. Copiamos a segunda fração e multiplicamos pelo denominador da primeira, que é 20. Então, ficou 33/60 menos 20/60. Como é mesmo o denominador, permanece o denominador, faz a continha com o numerador. 33 menos 20, 13. 13/60. Letrinha C tem uma soma e uma divisão. Então, sempre que tiver divisão e multiplicação, é para ser resolvido primeiro, tá bom? Depois, nós resolvemos a soma e a subtração. Então, aqui nós vamos resolver primeiro a divisão. Então, nós copiamos a primeira fração. Aqui o mais. Então, vamos fazer essa divisão. Menos 1/2 dividido por mais 1/4. Menos 1/2 a gente copia, troca o sinal de divisão pela multiplicação, inverte a segunda fração. E vamos resolver. Transformamos em multiplicação. A gente copia a primeira fração novamente e vamos fazer a continha. Menos com mais dá menos. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Aqui esse sinal de mais, ele não vai alterar o sinal de dentro do parênteses. Então, como aqui deu negativo, vai permanecer negativo. Então, ficou menos 3/4 com menos 4/2. Mesmo processo. Vamos pegar a primeira fração, multiplicar pelo denominador da segunda, e a segunda fração multiplicar o numerador e denominador pelo denominador da primeira fração. Então, a primeira fica menos 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. A segunda fica menos 4 vezes 4, 16, 2 vezes 4, 8. Mesmo denominador, permanece o denominador e vamos resolver o numerador. São dois números negativos, dois valores devedores. Então, eu devo 6 e emprestei mais 16. Fiquei devendo 22/8. Dá para simplificar? Dá, por 2. Então, eu divido o número de cima e o de baixo por 2, ficando menos 11/4. Ou você pode representá-lo dessa forma: 2 inteiros mais 3/4. É chamado de número composto. Esse número, 2 inteiros, 3/4, é uma outra forma de você representar o menos 11/4, tá bom? Esses dois números é chamado número composto. Ele representa uma fração, tá? É um número só. Esses dois números representam esse, tá bom? A letrinha D, menos 3 vezes 1,25 menos 1,2 dividido por menos 0,6. Primeiro passo, transformá-los em fração. Outro detalhe, você pode resolver simultaneamente essa multiplicação e essa divisão, tá? Vocês podem resolver juntos. Eles estão separados por esse menos, tá bom? Então, você resolve essa conta e essa conta. Essa primeira conta, nós vamos transformá-lo em
fração, número natural, número inteiro, transformando em fração, é só colocar o número 1 embaixo. Número decimal, coloco o número no numerador, o número 1 no denominador e a quantidade de zeros é a quantidade de casas depois da vírgula. Menos, nós copiamos. 1,2, nós copiamos o 12 no numerador, colocamos o 1. E a quantidade de zeros é a quantidade depois da vírgula. No caso, é um só. O 2 está no décimos, é um zero só. Aqui o menos 0,6, colocamos o 6 no numerador, o número 1 e um zero, porque tem uma casa depois da vírgula. Agora, nós vamos resolver as continhas. 3 vezes 125 dá 375. 1 vezes 100 dá 100. 2 sinais diferentes é menos. O menos aqui da continha. Agora, nós vamos fazer a segunda conta. 12 décimos a gente copia, troca o sinal de divisão por multiplicação. E a segunda fração a gente inverte. Se é 6 décimos, vai ficar 10 sextos. Aqui tem uma subtração e uma multiplicação. Nós vamos fazer a multiplicação primeiro. Podemos usar esse sinal também, né? Porque aqui ele estava positivo. Mas eu não coloquei o sinal, tá? Porque 2 sinais diferentes dá menos. Então, vai ficar esse menos aqui. Vamos usá-lo aqui. 2 sinais diferentes, aliás, 2 sinais iguais é mais. 12 vezes 10 é 120. 10 vezes 6, 60. Podemos agora transformá-los em valor decimal. Pegamos o 375. A vírgula vai andar a quantidade de casas que tiver aqui, 0, né? 2 zeros, então vai andar 2 casas, ficou 3,75. 120 dividido por 60 dá 2. Né? Aqui dá para fazer uma divisão exata. Deu 2 positivos. Então, eu tenho 3,75 negativo, eu devo mais, né? É um saldo devedor. Fazendo a subtração dos dois, eu fico devendo 1,75. Tá bom? Então, essa daqui é a correção da atividade de multiplicação e divisão de frações. Eu ainda vou fazer mais uma, tem mais uma atividade lá para correção, tá bom? Aguardem.